Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Cleito, seu professor de matemática da escola Getúlio Nogueira de Sá. E essa semana nós iremos verificar o assunto sobre polígonos. Polígonos, um assunto aí ainda pertinente ao segundo bimestre, né? Porém, um assunto importante, um assunto que vocês verão aí constantemente aí durante sua trajetória no ensino fundamental e também no ensino médio. Então é importante esse conceito para vocês aí, certo? Então a gente vai ver, né, aonde se originou o polígono, né? O que significa essa palavra polígono. Vamos ter aqui uma definição sobre o assunto, né? Vou estar passando para vocês aí, vou estar utilizando o livro didático para a gente poder fazer essa aula aqui, tá? Fica muito mais fácil para vocês consultar aí, já que todos têm esse livro, né? As características de cada polígono, né? E também a gente vai ver nessa aula os elementos de um polígono. Muito bem. Alguém já viu falar sobre polígono? Vocês sabem o que significa a palavra polígono? Bom, lá no livro didático que vocês têm aí, na página 231, né, tem aqui uma definição, né, da palavra polígono, que significa, né, origem grega, né, uma palavra de origem grega, aonde poli, que significa muitos, e gono, que significa ângulos, né? Poli, muitos, e gono significa ângulos. Esse aí é o significado. E qual que é a definição de polígonos, né? Aqui na página anterior, na página 230, ó, pessoal, página 230, nós temos uma definição aqui, ó. Um polígono é uma linha poligonal, plana, simples e fechada. Cada segmento de reta corresponde a dos lados do polígono, né? Cada segmento de reta. Então temos aqui uma tabelinha aí, ó, na página 230, né? Tem uma tabelinha aqui, onde a gente tem umas linhas poligonais que podem ser abertas ou fechadas, simples ou não simples, né? Simples, quando não há segmento que se cruzam, tá? Observa aqui, ó, segmento A, B, BC e CD. Não tem nenhuma linha, não tem nenhum segmento se cruzando. Aqui é a mesma coisa, ó. A, B, BC, CD e DE. Só que aqui é aberto, né? E aqui está fechado, ó, né? Porque formou um polígono irregular aqui, certo? Muito bem. E os não simples, né? Quando há segmentos que se cruzam. Por exemplo, o AB já cruzou com C e D, ó. Observa aqui, ó. Aí tem o D, o E e o F. O AB já cruzou com C e D. Só que aqui, ó, um tá aberto, né? Observa aqui que a extremidade A não interligou com a extremidade F, ficou aberto. E aqui tá tudo fechadinho, ó, formando aí dois triângulos. Certo? Tranquilo? Vamos lá, na página seguinte, vou estar mostrando para vocês, né, algumas características desse polígono. Vamos lá. Ó, um polígono determina duas regiões de um plano, região interna e região externa. A região interna, tá? Aqui tem um polígono fechado, né? Região interna e a região externa desse polígono, certo? E eles podem ser também classificados, né, caracterizados por ser convexos e não convexos. Observe aí, ó, na página 231. O que é um polígono convexo? Qualquer reta que passa por seu interior, corta a linha poligonal, né, o contorno, apenas dois pontos. Observe aqui, ó, nós temos um triângulo, né, A, B, C, e uma reta R cortando esse triângulo e passa por dentro. Aqui nós temos um hexágono irregular, né? E temos aqui uma reta S cortando esse hexágono, né? Aqui também tem outro heptágono, né? São 7 lados. E tem uma reta T cortando
esse polígono, certo? E os não convexos. Existe ao menos uma reta, né, que passa por seu interior, cortando a linha poligonal em mais de 2 pontos. Em mais de 2 pontos. A gente viu lá no exemplo anterior, né? Ele cortou nesse ponto aqui, ó, e nesse ponto aqui, ó. Observa aqui, ó, né? Tem essa figura aqui, esse polígono. A reta corta aqui, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. São 4 pontos, ó. A mesma coisa aqui, ó. Vai cortar em 4 pontos. E a mesma coisa aqui, ó. Então esse é o exemplo de polígono não convexo e esse aqui, polígono convexo. Beleza? Vamos lá prosseguir, né? Na página seguinte, na página 232, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos de um polígono. Quais são esses elementos, né? Na página 231 aí, ó. Em um polígono podemos destacar os seguintes elementos. Então temos aqui a figura de um polígono, né? ABCD. ABCD é considerado o vértice do polígono. Observa aqui, ó. O vértice do polígono, né? Esse segmento entre A e B, esse segmento ele é considerado o lado do polígono, né? BC é a mesma coisa, é o lado do polígono. CD é a mesma coisa, e D e A é a mesma coisa. Esse é o lado do polígono. E o ângulo do polígono é onde forma o cruzamento dos segmentos, né? Por exemplo, o cruzamento entre A e B e C forma um ângulo, ó. B e C e D formam outro ângulo. C e D e A formam outro ângulo. E DA e A e B formam outro ângulo. Certo? Então temos aqui os lados, as vértices, que são os pontos, e os ângulos, né? Também temos os ângulos externos. Temos aqui, no caso, é o ângulo interno, né? Como a gente pode ver aqui na figura, ó, né? A parte azulzinha aqui é o ângulo interno e a parte rosa é o ângulo externo. Se você traçar uma reta, você vai ter 180 graus aí, tá? Beleza? O ângulo raso aí de uma reta é 180 graus. Como é que eu represento isso daí, tá? Por exemplo, esse polígono ele tem 4 lados, né? 1, 2, 3, 4. Então, você vai representar AB com tracinho em cima das letras. BC com tracinho em cima das letras. CD com esse tracinho em cima das letras. E D e A com esse tracinho. 4 vértices, que são A, B, C e D. E 4 ângulos internos, que são o A, B, C e D, só que com um sinal de circunflexo em cima dessa letra, como está aí no seu livro. E os polígonos recebem nomes de acordo com a quantidade de lados, vértice e ângulos, né? Por exemplo, o triângulo, ele tem 3 lados, ele tem 3 vértices e 3 ângulos. O quadrilátero, 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. O pentágono, 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos, né? Aqui, ó, o decágono tem 10 lados, 10 vértices e 10 ângulos. Você pode ter polígonos irregulares e polígonos regulares. Quais são os polígonos irregulares? São todos aqueles polígonos aonde o lado, né, o lado e o ângulo são diferentes, não tem o mesmo tamanho, né? Não tem o mesmo valor. Como vocês podem observar aqui nas figuras, temos alguns exemplos de polígonos irregulares. Já no caso dos polígonos regulares, é quando eu tenho todos os lados, né, desse polígono com a mesma medida. Aí na página 233, ó, nós temos 3 exemplos. O pentágono regular, o hexágono regular e o octógono regular. Certo, pessoal? Tranquilo? É isso aí que eu queria deixar para vocês essa semana, né? Lembrando que essa aula eu vou dividir em 2 partes, para a gente poder estar falando sobre polígonos. E essa semana a gente vai trabalhar com esse assunto abordado na aula de hoje. Beleza? Fique com Deus e uma excelente semana a todos.
Até mais.